Olá, estamos começando mais um Gente Interessante. Hoje é um programa completamente diferente, com um formato diferente, nós temos vários convidados. Nós vamos falar a respeito de separação, um tema muito atual, e para isso nós recebemos amigos e alguns especialistas, né? Primeiro, a psicóloga, doutora Karina Eunan. Ela, além de psicóloga, ela é psicoterapeuta com mais de 20 anos de experiência, ela tem mestrado, ela é colunista do Diário da Região, e agradeço muito a sua vinda já aqui, para a gente falar. Muito obrigada. Valdir Faria Júnior, engenheiro, empresário, e ele é detentor de uma franquia que é o Le Grand Chef, do qual onde eu sou aluno, onde eu estou aprendendo a cozinhar, que é uma das artes que os separados devem aprender. Muito obrigado por você ter me convidado para estar aqui do teu lado. Sou teu fã, você sabe disso. Obrigado. Valdir, as pessoas já te perguntando, antes de acabar de apresentar os nossos convidados, muitos separados estão aprendendo a cozinhar? Muitos. Depois nós vamos saber disso. Eu sou um grande... Eu já saí na frente nisso daí, porque eu já sabia um pouquinho. Tá bom, vamos falar isso. Nós estamos recebendo também o doutor Flávio Renato Queiroz. Ele é um advogado, especialista nas áreas familiares, e nós vamos estar conversando a respeito de separações e no dia de hoje o que isso representa dentro da sociedade. Bom, obrigado a todos vocês, viu? Obrigado a você, Flávio, por estar aqui também, ao doutor Fernando. Eu que agradeço, Elias. Você sabe que eu sou um grande admirador da tua pessoa. Obrigado, Flávio. Uma pessoa extremamente empreendedora, agradável e inteligente. Obrigado. Veja bem, hoje a gente está vivendo um período de crise no país todo, né? Já vivemos outras crises, nós não vamos nem particularizar por que ela chegou, se é internacional, nacional, se é de dentro para fora, não nos importa. O importante é que a casa está pegando fogo e os casais acabam sendo refletidos para dentro das famílias. E os casamentos também sofrem com isso. Você não acredita, Fernando, que acaba influenciando as próprias relações, né? Há quem diga, Karina, que a falta do dinheiro produz muitas separações, né? Depois eu quero ouvir isso de você. Mas antes eu queria ouvir do doutor Flávio o seguinte: nesse período, digamos, de crise, eu sou um trabalhador assalariado e sou separado. E tenho uma família, tenho filhos, e que tenho que cuidar da minha família, nova família, ou a minha pessoa, e tenho filhos para cuidar. E de repente eu sou desempregado, sou demitido. Esse dinheiro não dá para bancar todo mundo, de maneira legal, nem que eu queira. O que eu faço? Pela legislação, você pode pedir uma revisional para reduzir o pagamento de pensão. Zerar vai ser praticamente impossível, porque nós temos crianças do outro lado, ou adolescentes, que dependem um pouco de você e da sua família ainda. Então, você é obrigado a dividir tanto a família atual como a família anterior, mas pode ser reduzido. Você pode reduzir isso amigavelmente, entre a conversa e as pessoas responsáveis, ou pedir para o juiz vir para mostrar que você perdeu renda e que precisa pagar menos. É lógico, a gente não vai chegar, porque ele também vai ter que se alimentar. Alguma renda ele vai ter que ter. Ô Karina, eu vou te chamar de Karina, não chamar de doutora. Me fala uma coisa, essa crise, esse momento, ajuda a separar? Ajuda o desemprego, o desespero, a falta de expectativa em situações novas ou boas, ela prejudica o ser humano, ela tira a ilusão das pessoas. A gente precisa grandemente da economia, ou pelo menos da expectativa de uma boa economia, porque fora dos romances e dos épicos, dificilmente o amor resiste a uma cabana, né? A parte prática da vida fala muito alto, principalmente quando a gente tem responsabilidades fortes e filhos no meio do relacionamento. Isso não revela a que volume, a que envolvimento esse casamento teria. A falta do dinheiro cria dificuldades e pode levar à separação. Sobrecarrega um dos dois, depende de como esse casamento está estabilizado. Por isso que é muito importante que hoje existam 4 pés, né, trabalhando em prol da família, com mais igualdade de condições. Os dois trabalham, os dois cuidam da casa, os dois têm responsabilidades compartilhadas mesmo. Por isso, doutor Flávio, que a mulher também pode ser chamada ali para pagar uma pensão que antes era paga pelo homem. Sim, hoje nós temos a guarda compartilhada, que foi criada, é um mecanismo novo, mas utilizado há bastante tempo, tá? Que seria o quê? As despesas são iguais, as despesas das crianças, dos filhos são idênticas, cada um paga 50%. E também teria o quê? A convivência 50% também. Em alguns casos, eu tenho um caso de amigos meus que moram uma semana na casa da mãe, uma semana na casa do pai. E as despesas são divididas em partes iguais.
Ô Valdir, e a tua experiência? O que você me diz, como homem, né? Que você separou também faz pouco tempo. Me separei há né? um ano. Há um ano. E qual é a tua experiência de sair de um casamento? Veja bem, eu sempre fui muito família, sabe? Sempre fui muito família, sempre sou de abraçar, beijar os filhos, E o amor foi se desgastando com o tempo. A minha ex-esposa é uma pessoa espetacular, sou fã dela, é uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida. Mas não estava legal, certo? Até um dia que eu resolvi, vou tentar ser mais feliz. A gente também tem um pouco de ilusão nisso, viu? E depois que eu me separei, que eu resolvi sair, eu vi que talvez a felicidade nunca seja completa. Ou não era aquilo que você esperava? Ou não era também aquilo que eu esperava, não é? Eu também fui separado. Sim. E depois que eu separei, era até aquela coisa, né? Você citou uma coisa que a gente esperava. E você falou na primeira pessoa, eu resolvi sair, né? E nem sempre a atitude ela é partilhada com o cônjuge, né? Nós resolvemos ser felizes, né? Acabamos nos separando. E depois da separação, ao contrário do que eu imaginava, que fosse encontrar aquela liberdade almejada que dentro do casamento que eu estava tolhido, ao contrário, fiquei extremamente caseiro, parei de sair, não saía com frequência como eu saía, Flávio. Eu saía muito mais quando era casado do que era. Eu era um pescador inveterado. Quando me separei, parei de pescar. Sabe? Então, eu acho que alguma coisa era um desacerto na busca de alguma coisa que eu não sabia o que era. E me tornei um grande amigo da minha ex-mulher. Né? Nos tornamos grandes amigos, chegamos a namorar escondido. Né? E foi talvez a melhor fase do nosso casamento, que se durou aí, até que acabou a história, teve que ter um fim. Mas eu acho que essa separação, Fernando, me diz alguma coisa a mais do que separação de corpos. O que você também foi separado? Sem dúvida, Elias. Eu fiquei, assim, muito contente com as palavras do amigo Valdir aqui. Essa civilidade, né, em relação a um processo de separação, que, no meu ponto de vista, Elias, tem dois tipos de separação. Quando envolve filhos e quando não envolve filhos, tá? Eu tenho uma filha de 11 anos hoje, me separei há 3 anos atrás, Valdir. Sim. A minha ex-esposa também é médica, eu tenho uma atividade profissional médica muito intensa, Elias, você me acompanha. Acompanhei muitos anos. Profissionalmente, a gente se encontra em centros cirúrgicos, né? E muitos procedimentos cirúrgicos, muita atividade profissional. E esses 3 anos, para mim, serviram para eu reestruturar minha parte profissional e pessoal também, né? Além da atividade profissional intensa, eu também tenho uma vida social, uma vida de lazer, né? Que eu procuro seguir com a minha única filha, sempre está presente na orientação, no acompanhamento escolar, né, Karina? Que é muito importante o pai manter-se presente nesse momento, né? E foi tudo numa boa, resolvi também sair de casa, buscar um outro caminho. O único motivo foi incompatibilidade de gênios, né? A famosa dificuldade de convivência. Teu casamento durou quanto tempo? 7 a 8 anos, Elias. E aí eu fui buscar um outro caminho. E hoje em dia eu tenho uma visão muito simplista, sabe, de felicidade, sabe, Elias? Eu vejo as pessoas em redes sociais, aquela busca incessante por uma felicidade. Nossa, você vê lá, segunda-feira começou um relacionamento sério. Na sexta-feira, nossa, foi um livramento, terminei, aquela pessoa não serve. Então eu vejo isso, sim, que eu vejo hoje, Elias, que a nossa felicidade só depende da gente. É uma responsabilidade muito grande você depositar a tua felicidade em outra pessoa. Claro que você quer encontrar uma pessoa que caminhe junto contigo, que encoste na tua vida, que seja tua companheira. Mas isso é uma coisa que acontece, não é uma busca incessante que vai acontecer isso. Como se diz, né, Karina? O amor gosta dos desavisados, não é assim? Não é essa busca incessante que vai fazer a coisa acontecer. Você sabe, uma das coisas que eu vi na vida de separado foi a necessidade de me manter a casa. Eu tenho que passar a ter responsabilidades que antes eram exercidas pela mulher. Mas a minha mãe tem alguns comentários que é assim: homem não pode viver sozinho, homem precisa de uma mulher, homem que está... Eu até concordo com ela.
Mas eu acho que existem algumas coisas que acabam te forçando a aprender alguma coisa. A primeira delas é a cozinhar. A segunda delas é ser organizado, que nem sempre a gente acaba sendo organizado. E eu convidei o Valdir para ele nos ensinar a dar os primeiros passos. E você sabe que não é apenas homem que não sabe cozinhar. Né? Eu fiquei surpreso. Às vezes eu faço um café delicioso. Né? Depois eu vou dar um depoimento disso, que eu larguei de fumar tomando café. Olha aí. Né? Foi o café que me fez largar de fumar. E hoje eu curto café muito. E eu queria ir para um rápido intervalo, que esse assunto é bastante interessante. Nós voltamos no minuto, nós vamos aprender a cozinhar, começar dos primeiros passos. Vamos no minuto, voltamos já. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Estamos de volta com mais um Gente Interessante. Hoje, recebendo 4 convidados ilustres. Nós estamos recebendo a doutora Karina Ionan. Ela é psicóloga, psicoterapeuta, muito experiente na área e colunista do Diário da Região. Estamos recebendo também o nosso amigo Valdir Faria Júnior. Ele é um empresário, engenheiro e cozinheiro. Mestre Cuca também. Né? Ele é um dos professores, usa isso como hobby, é claro, mas da franquia do Le Grand Chef. Nós estamos recebendo também, conversando com o Dr. Luiz Fernando Borges, ele é médico, ginecologista, obstetra, e nós estamos aprendendo um pouquinho da parte da separação como o médico enxerga. E também o doutor Flávio Renato Queiroz, nós estamos falando também sobre a parte legal das separações. Karina, qual a parte mais difícil da separação? A subsistência, manter, cuidar, toda a responsabilidade de cuidar de uma família. Eu me lembro que logo que eu me separei, a gente nunca sabe que as coisas vão dar certo, né? Assim, eu senti um peso muito grande, não só de tirar a minha filha da casa em que ela vivia e de todo o entorno com os familiares ali, os primos, os avós, mas eu projetava uma ideia assim, e se por um acaso eu tirar essa menina da casa e da família, levar ela para um apartamento, tiver que deixar com uma empregada, porque eu vou ter que trabalhar o dia inteiro todos os dias para manter, o que eu fiz com ela? Assim, então, assim, eu não estou satisfeita, mas é justo. E se der errado? E se eu não tiver como reconstruir? Eu me lembro assim, olha, de observar, eu vi os meus cabelos brancos aparecerem. E foi numa semana, não foi assim, com o tempo. Eu vi que nessa semana, além de vivenciou isso muito curto, eu assisti muito curto. Os meus cabelos ficarem brancos, assim, de acordar e ver que essa preocupação, ela apareceu no meu reflexo, assim. É claro que, graças a Deus, não aconteceu isso. Eu acho que o trabalho é muito importante, você conseguir construir uma autonomia para se separar de fato, né? Não só sair de perto da pessoa, mas se separar mesmo da dependência da outra pessoa. Mas não, eu acho que a subsistência é uma coisa que mantém, às vezes, muita gente infeliz. Tem muita gente que às vezes gostaria de seguir seu rumo separado, mas depende do marido ou depende da mulher e às vezes continua ali para sempre e passa. E tem pessoas que passam, infeliz, né? mas sabe como o meu caso, né? A separação, muitas vezes ela traz descobertas, né? Muitas vezes ela tira vendas, né, que você não estava enxergando. E o lado bom da separação existe? A gente rejuvenesce, a gente dá um check-up no visual, mais sofre, rejuvenesce. mais sofre. Mas é obrigado a refazer as amizades. Eu me inscrevi em curso de tudo. Se tivesse Le Grand Chef quando eu me separei, eu estaria lá. Eu fiz curso de tudo, pedia para as pessoas assim, ó, vocês saem de casa, porque aí você perde todos os seus contatos de casar. Né?
Vocês saem de casa, você me chama quando você for sair também, assim, você me põe aí na sua lista de WhatsApp, por favor, porque eu tô sem companhia. E nós fazemos parte do mesmo grupo, viu? Fernando, você sabe que é uma coisa que eu observo, não é crítica, mas ao mesmo tempo é digamos, uma razão de um certo prurido, um certo incômodo. Quando a mulher começa a se arrumar muito, ela está separando. O homem, quando começa a arrumar muito, ele está traindo. É verdade isso? Existe isso, Elias. Aliás, quando envolve a mulher, muita gente fala o seguinte, né? A mulher esperou se separar para poder cuidar do visual, né? Por que não foi feito isso ao longo do casamento, ao longo do relacionamento, né? Para reviver toda essa questão do dia a dia, né, Karina? Mas você me falou uma coisa anteriormente, Elias. Eu fui num casamento de uma grande amiga, eu fui padrinho nesse sábado passado, na minha cidade de origem, que é Ituverava. E eu chego lá, minha mãe e as comadres dela ficam querendo me arrumar uma namorada, sabe? É impressionante. E o papo é esse, quem é que vai cuidar do Nando lá em Rio Preto, entendeu? Aí eu juntei todas e falei o seguinte, ó, para uma mulher entrar na tua vida, tem que ser uma companheira, tem que dar liga, tem que dar... Essa questão de cuidar, vocês podem ficar tranquilos, que eu quero só ter uma aposentadoria no futuro, para arrumar uma enfermeira, viu, Valdir? Só para não pisar na minha borracha de oxigênio, me levar para tomar sol, trocar fralda, viu, Karina? Porque relacionamento envolve muito mais que isso, né, Karina? Você que é psicólogo, você pode falar isso pra gente. As antigas, elas viam no homem como um trabalhador, e que tinha incapacidade de se cuidar. Cuidar do seu próprio guarda-roupa. Uma coisa que ele está falando e que o Flávio também disse, e eu penso muito, tem algumas coisas no casamento que a gente devia manter mesmo na separação. E tem coisas da separação, como essa manutenção de um visual atraente, levar para dentro do casamento. Tinha que levar para dentro. A gente precisava aprender com essas separações, como ficou mais fácil separar, a gente precisava pegar esses conteúdos que são bons, notavelmente bons, e colocar para dentro do casamento. Por exemplo, cuidar dos filhos. Quando está casado, cuida dos filhos. E quando está separado, então não cuida mais. É verdade. Não era uma coisa que se a gente conseguisse... Mas é uma coisa que é notório. Você percebe nas academias, aquelas mulheres todas malhando. Você olha assim e fala, puxa, de repente ela resolveu se malhar. Nunca, a vida inteira eu conheci. Ela nunca caminhou, ela nunca foi, sabe, de se cuidar. O que está acontecendo? Você sabe que alguma coisa não está bem. Então, concordo com você, que eu acho que a mulher deve se cuidar. O homem também. Né? Uma outra coisa bacana que eu sinto é que nós estamos ficando mais longevos. Né? Então, o homem, ele fica mais idoso e produtivo, trabalhando. Né? E as mulheres também. Antes, quando chegava aos 40, 50 anos, era uma idade boa para aposentar, ou às vezes até para morrer. Né? Uma idade já... Hoje não, hoje pessoas de 80, 90 anos estão praticando esportes, e eu acho que nós temos que cuidar mais. Falei hoje para um paciente que eu vou ter 90 anos e eu vou fechar o olho assim, escutando alguém contar o seu problema doméstico. Eu vou trabalhar até o último dia de vida. Assim, Mas que bom, né? O advogado sempre fala que tem que ser preventivo, então deveria existir um contrato pré-nupcial. Na lei existe. Você já redige o que você quer. As grandes autoridades, as pessoas famosas aí, elas fazem um contrato desse. Então ela já faz a sequência, ó, o meu patrimônio é só meu, vai ficar só para mim. Só que você vai ter uma pensão se separar de X, se tiver filho de outro X, e assim por diante, você pode criar. Mas não tendo esse contrato antes, que é uma coisa muito rara de ser feito, eu acho que a conversa é a melhor forma de se resolver. Sem picuinhas entre as pessoas, e pensar que o filho é em primeiro lugar, não a minha pessoa, nem a pessoa da mulher, sim sempre pensar no filho. Acho que se pensar assim, se conversar, você nunca vai precisar ir para a justiça, apenas vai lá homologar o teu acordo, tá? E sem esse traumatismo que tem dentro da separação, que fica muito ligado. Parece que eu tenho separações que parece que faz 10 anos, você coloca os dois ao mesmo tempo de novo, é as mesmas brigas de 10 anos atrás, mesmo separados. Os mesmos motivos. Os mesmos motivos. Aliás, Elias, se você me permite, até direcionando para a Karina, que é nossa psicóloga aqui da mesa, né? Recentemente, no Diário da Região, eu vi uma notícia bem interessante. Um senhor que mora lá perto no meu condomínio, com 3 ou 4 meses de namoro, né? Não sei se por carência emocional, afetiva, saiu comprando milhões de presentes para a namorada, bem mais jovem.
inclusive um carro, né? Aí ele foi tentar rever, né, os presentes que ele já tinha dado, né? Acabou até apanhando da ex-namorada. O que você me diz assim? É uma carência afetiva? Ele quis depositar naquela pessoa um... O que você me diz a respeito? Assim? Ele foi muito impulsivo, né? Eu não conheço, eu vi por cima a reportagem, mas assim, era muito pouco tempo de relacionamento e ele fez um alto investimento, né? A gente brinca, assim, ó, em off, a gente brinca assim que tem que comprar o carro no nome da pessoa e ir pagando as parcelas em 5 anos. Se o relacionamento durar, você já põe no nome da pessoa e paga a primeira parcela e deixa ver o que acontece, né? Assim, porque realmente, assim, acho que foi um ato impensado e um investimento muito forte, né? E com muita disparidade, né? Assim, tanto de idade, eu não poderia dizer mais porque eu não conheço. Não, o que eu achei mais feio é ele tentar ir atrás dos bens. Para rever, pegar também. os presentes de volta. Mas se ele deu, já pôs o nome dela, né? Eu acho que a Karina, ela deu uma boa sugestão. Se você não tem certeza dessa relação, compra o presente parcelado e põe no nome dela. Você entende? Se a relação for boa, você para de pagar. Mas e como ninguém sabe quem é, e foi anunciado no jornal, eu tenho notícia que ele já voltou com a namoradinha. Gente, nosso tempo, o assunto dá para mais vários programas. Aliás, o senhor está intimado a estar aqui em vários programas. Eu quero agradecer a todos, a Karina, ao Valdir, ao Dr. Luiz Fernando Borges, ao Flávio Renato, a Karina Ionan, pelo carinho de estar aqui. E só não está dispensada, virá muita gente que quer ouvir uma especialista nessa área. E eu quero agradecer a você também, que está acompanhando mais gente interessante, e nós vamos já já te ensinar a fazer o primeiro prato da coleção. Arroz, que é o que vai em todos os pratos. E vocês vão ficar surpresos como é fácil. Muito obrigado, até a próxima. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Olá, estamos de volta, gente interessante. Vai te ensinar agora a fazer os pratos mais elementares da culinária brasileira. Evidentemente que nós vamos cada vez implementando mais. Valdir Faria, ele vai começar a fazer um simples arroz. Parece difícil, mas é muito simples. E outra, o arroz praticamente, ele pertence a quase todos os pratos da culinária brasileira, né, Valdir? Todos os pratos na culinária. Ele vai, é na feijoada, é no arroz e feijão, é no prato singular, até numa paeja você tem que usar o arroz. Como a gente estava falando essencialmente de separados, não é? O primeiro prato que um separado tem que fazer é aprender a fazer arroz e fritar um ovo. Né? Arroz é uma coisa muito simples de fazer, tem algum segredinho que tem que ser feito, mas anotem aí quem precisar, os descasados, as descasadas e até quem vai estudar fora, o que for. Arroz é muito simples de fazer. Primeira coisa, você vai pegar um pouquinho de ou óleo de soja ou óleo de canola, nós vamos colocar um pouquinho de azeite, tá? Colocar um pouquinho de azeite na panela, não muito, tá? Para não engordurar muito o arroz. Depois disso, nós vamos colocar um pouquinho de alho, tá? Alho bem batidinho na faca, tá? Se quiser, o moedor de alho também pode ser no moedor, tá? Para dar um gostinho diferente no arroz, tá? E um pouquinho de cebola. Cebola ou ralada ou cortado bem pequenininha, tá? O que nós vamos fazer? Vamos mexer um pouquinho para dar uma dourada, sabe? Até você ver que está dourando um pouquinho no azeite. Nós vamos começar aqui já com arroz lavado. Mas o que você faz? Você pega o escorredor de arroz, pega uma medida, geralmente uma xícara, tá? Lava o arroz até tirar aquele branquinho dele, lava bem o arroz. Tenha certeza do que você está colocando de arroz para ficar fácil para que você coloque a quantidade de água necessária, tá? Aqui, nesse exemplo,
nós usamos 2 canecas dessa, que é 2 xícaras, tá? 2 xícaras de arroz. Já está lavado, tá? Para adiantar um pouquinho. Você coloca o arroz após você dar uma fritadinha no alho e na cebola, tá? No você colocar, você já dá uma mexida nele, tá? Até ele ficar um pouquinho translúcido. Você dá uma refogadinha que eles falam nele, né? Tá? Enquanto você está fazendo isso, você já tem que ter a quantidade de água fervendo, tá? Qual que é a quantidade de água fervendo? A quantidade de água fervendo é exatamente o dobro do que você colocou de arroz. Se você colocou 1 xícara de arroz, você vai colocar 2 de água. Se você colocou 2 xícaras de arroz, são 4 de água, tá bom? Essa água é importante que ela esteja fervendo. Se eu coloquei 2 canecas de arroz, nós vamos colocar 4 de água quente, tá? Essa é uma garrafa muito bonita, do meu amigo ali, porque ele gosta de coisa boa, tá? Você não vai ter, você põe uma caneca do lado e põe para esquentar. 3, 4, tá bom? Você viu que a gente já tinha feito na medida, tá? Aí você vai mexer um pouquinho, tá? Mexer um pouquinho o arroz. O que é uma coisa interessante no arroz? Você fazer ele numa panela um pouco mais larga do que alta. Por quê? Porque os grãos, eles ficam geralmente deitados, a maioria deles, né? E quando eles vão crescer lateralmente. Então você fazendo uma panela mais ampla, eles vão ficar mais soltos, eles vão crescer mais dentro da normalidade dele, tá? O que nós vamos acrescentar aqui agora? Vamos acrescentar 1 colher de sobremesa, tá? Por xícara de arroz que você colocou. Nós colocamos 2 xícaras de arroz, então vamos colocar 1, 2 xícaras de sal. E aí você vai dosando, né? Às vezes tem gente que gosta do arroz mais salgado, menos salgado. Bom, o que você faz agora? Você mistura bem, tá? Você colocou a água, você vai abaixar um pouco o fogo, tá? Para que ele fique mais baixinho, tá? Você abaixou o fogo, você coloca uma parte só da tampa, deixa um pouquinho aberto, tá certo? E aí nós vamos esperar. É em torno mais ou menos de 8 a 10 minutos, tá? Que o arroz vai ficar pronto. Às vezes você quer incrementar, mas aí já é pra frente, tá? Você quer colocar um pouquinho de cebolinha cortada, salsinha que fica melhor. Aqui, nesse período agora, você pode colocar. Vai ficar um arroz com um pouquinho de salsinha. Se você tem um caldo que você fez um frango, alguma coisa, você pode substituir esse caldo pela água. Vai ficar um arroz com gostinho de frango, tá? E aí você pode ir dando umas inventadinhas. Aquele caldo de carne, caldo de frango. Caldo de carne também pode ser usado. É um tabletinho. Caldo de frango. Dependendo da quantidade, um meio tabletinho para 2 xícaras de arroz, para não ficar muito forte, né? Para ficar bem suave, né? Interessante. E aí o arroz, depois você pode usar o arroz se ele ficar soltinho, para incrementar o arroz, dar uma incrementadinha, tem uns truquezinhos, por exemplo, um arroz que eu acho delicioso, é você cortar uma cebola bem fininha e com um pouco de azeite você queimar a cebola no azeite. E depois cobrir. Depois você pega o arroz pronto já, coloca ali numa sotese, num wok, numa frigideira grande, você coloca ali, põe um pouquinho de água, porque a água vai fazer o quê? Ela vai tirar um pouquinho da cor da cebola queimada e passar para o arroz. Então vai ficar um arroz marronzinho e aí você acaba de secar aquela água na frigideira. Fica um arroz espetacular. Ele vai levar ainda uns 8 minutos para acabar de secar. Não é? Isso. E depois de secado é servir e comer. Valdir, Exatamente. já a hora que estiver Exatamente. pronto, nós vamos mostrar para você as imagens deliciosas. Isso. Muito obrigado. Que isso, agora o meu próximo amigo. é mais demorado, né? Que é os segredos de como fritar um ovo. Ah, esse é demorado, esse é demorado. Então tá. Muito Mas você obrigado. sabe que tem segredo para fritar Tem. ovo, viu? E se você quiser acompanhar os cursos do Legrand Chef, você tem o endereço eletrônico aí no seu monitor, você pode mandar perguntas, você tem o telefone, lá tem vários cursos, inclusive dos quais eu sou iniciante. Venha Venha fazer iniciante não, parte. ele é professor.
Venha fazer parte também. Isso, Muito obrigado pela tua presença, obrigado Que a isso? você por ter nos Meu ensinado querido a dar o amigo. primeiro passo. Obrigado, Valdir. Obrigado, estamos sempre à disposição. Obrigado, muito obrigado.